pode levantar um prédio até determinada altura. Ou então, tombamento. Tombamento, cara, no Brasil é muito abusado. Existe tombamento ao redor do mundo, mas no Brasil é um abuso gigantesco. Pra você ter uma ideia, né? Só o centro de São Paulo tem mais imóveis tombados do que o Rio de Janeiro inteiro. E o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Tem muito patrimônio histórico. E aqui a gente não tomba só a fachada, que é o que, por exemplo, vários países desenvolvidos fazem. Aqui a gente tomba tudo. Você não pode mexer nada, inclusive dentro. O que não faz sentido. Parece um problema mesmo, porque meio que o tempo passa. Não faz sentido. E mais do que isso, né? O tombamento, muitas vezes... Por exemplo, eu quero construir... tem um patrimônio histórico aqui. Eu quero construir uma pizzaria. A pizzaria não vai tampar a visão do patrimônio histórico. Beleza. Vou fazer a pizzaria. Só que aí o bombeiro manda eu fazer uma escada. Na parte de fora da pizzaria. Aí vem o IFAM, o Condefat, vem e fala, olha, essa escada tá tampando a visão do patrimônio histórico. Puta, eu fiz uma pizzaria aqui já, meu irmão. E é uma escada, pelo amor de Deus, é pra gente não morrer se tiver um incêndio, sabe? E isso impede o desenvolvimento da cidade. Adensamento da cidade, ter vida, ter fachada ativa, né? O Parque Ibirapuera. O que tu acha do lance de outdoor? Outdoor, eu acho que a Cidade Limpa é uma lei que funcionou, que pegou, que as pessoas... Ninguém se incomodou muito? Que as pessoas se lidam bem com a lei Cidade Limpa. Eu não vejo as pessoas querendo revogar. Tá. Eu, pessoalmente, não teria problemas com o outdoor, mas eu acho que o cidadão paulistano se acostumou e gostou de ter uma cidade sem outdoor. Cara, isso que você tá falando, pra mim, é uma das coisas mais importantes, que é... Pô, o cidadão quer essa porra. Ou o cidadão, sei lá, prefere assim. Então eu não vou impor a minha vontade e mudar essa porra. Né? Cara, a gente quis assim. Vambora, então. Isso é... Pô, é foda que parece que eu tô puxando teu saco. Mas isso é legal, cara. Isso é legal. Mas é uma coisa... E é uma coisa que você não vê em político. Não vê mesmo. Não é? Tô falando igual você? Não, os caras... É comum o cara impor a própria vontade. Por exemplo... Não, e não é só ele impor a própria vontade. É ele colocar que todo mundo que tá contra ou tá mal intencionado ou é burro. Sim. E nesse ponto entra uma das minhas principais críticas a esse teatro político que acontece, que é, por exemplo, usar como base para você tentar impor alguma lei ou alguma medida ou qualquer coisa nesse sentido, a religião. Porque, porra, se você tá usando a religião, fodeu, como é que eu vou argumentar contigo, pô? Tu tá falando de Jesus, pô? Ou sei lá de quem? E eu, como vou argumentar contigo, aí eu sou, sei lá, anticristo. Tá ligado? É foda, irmão. Eu acho nada a ver essa parada de meter religião no debate político. Sim. Acho nada a ver. Eu acho perfeitamente legítimo, assim, você ter participação das religiões na política. Também acho. Agora, porque eu acho que o Estado laico é o Estado não ficar enchendo o saco no que se diz dentro da igreja. Aham. Mas não a igreja não opinar sobre o que o Estado tá fazendo. Não, até porque eles fazem parte da população, etc. Perfeitamente. Etc. É isso que eu defendo. Agora, pô, o que eu tô dizendo é o cara que querer impor uma certa conduta baseado no, sei lá, na Bíblia. E aí eu acho que, porra, é foda de tu conversar com um cara desse. Um cara desse vem aqui conversar comigo, ele vai, pô, dar um monte... Tu puxa um monte de chavão, um monte de versículo bíblico, caralho, e esse cara geralmente tem uma pegada mais... Exaltada. Justiceira, por assim dizer, tá ligado? Que, caralho, se a gente não fizer isso aqui, tá errado. E, pô, o Brasil tem que ser de Jesus, por exemplo. Pode ser qualquer outro Deus. E eu fico, caralho, cara. Não, meu irmão, é assim, não, tu pergunta pros amigos aqui o que os amigos querem de verdade. Tá ligado? Porque sabe, o que eu tô fazendo, é o que eu tô fazendo agora, né? Eu fui, como eu te disse, eu fui na semana passada na Cracolândia conversar. Nossa, é uma história, cara, é uma história muito, mas muito triste. Da dona Marlise. A Marlise, ela tinha 3 pontos comerciais ali no centro de São Paulo, na região da Sé, da subprefeitura da Sé. E simplesmente, e mora lá também, né? Mora perto dos pontos comerciais. E a Cracolândia tá lá e ficou durante 90 dias, né? Um acampamento de usuário de crack na frente da casa dela. E ela tem uma filha autista, né? Filha com espectro de autismo.
e que ficou inalando fumaça de crack. Caralho. Porque a galera tava na frente da casa dela. Aí ela foi reclamar na prefeitura. Sabe o que a prefeitura falou? Vai reclamar lá com o Ministério Público. Cara, naquela hora, juro pra você, não é papinho de político pilantra que quer emular emoções. Deu vontade de chorar naquela hora. Deu vontade de chorar, imaginando ela primeiro, que ela, assim, antes disso ela contando. Ah, não, vem um cara aqui, simplesmente abaixou as calças e mijou aqui no meio da minha loja. E não tem ronda ostensiva, e não tem nada. E aí o que tá acontecendo com ela? Ela vai vender a casa dela, ela vai vender os pontos comerciais e vai mudar pra Bertioga. A gente tá perdendo uma pessoa trabalhadora, honesta, nossa, pessoa maravilhosa, que eu conheci um dia e putz, já dá pra pegar a vibe que a pessoa realmente tá sentindo e tá vivendo aquilo ali, né, todo dia. O fluxo, né, que chama, né, que passa dos usuários. E vai buscar o poder público. Depois daquilo, depois da entrevista que eu fui fazer com ela, eu fui no conselho de moradores da região, né, do conselho participativo, que toda a subprefeitura, toda a região da cidade tem. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando todos os militantes do MBL da cidade de São Paulo, que cada um mora num bairro, numa região, pra ir nesse conselho, pra escutar dessas pessoas que vão no conselho quais são os principais problemas dos bairros. Porque o que geralmente é feito em plano de governo? O cara vem com plano de governo e encaixa no problema. Ele não pega um problema pra depois solucionar. Essa proporção tá errada. Eu também acho. Essa proporção tá errada. E Cracolândia, cara, o prefeito primeiro decidiu aparecer agora. Porque veio dar um discurso. Nós não podemos ficar refém desses bandidos. Pô, tu é prefeito há quanto tempo, meu irmão? Agora, você acordou agora? Pô, vai dar o quê? Agosto já, meu? De 2023. Virou prefeito agora? Temos que endurecer, não sei o quê. E aí vem uma secretária dele e diz que tem que retomar uma política do Haddad, que na época, eu me lembro muito disso, porque foi o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube. Pro meu YouTube. O Bolsa Crack. Que é basicamente, você faz o usuário limpar a calçada, fazer algum serviço de zeladoria, porque eu não sou contra, eu acho que trabalho é uma das melhores maneiras de você ressocializar uma pessoa, dar dignidade, etc. Eu acho que o trabalho dá propósito, inclusive. Mas ele não condicionava o fim do uso da droga. Então o que acontecia? Tem matéria disso, dá o Google aí quem tá assistindo, quem não acredita em mim, porque né, eu sou uma farsa, né, eu sou o Kim Catapix, né? Quem não acredita em mim, dá o Google aí e dá uma olhada. Inflacionava o preço da droga no dia do pagamento do Bolsa Crack. Ou seja, a prefeitura tá financiando o tráfico. E a secretária do prefeito quer retomar essa política. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem passar dinheiro público direto pro crime organizado? Lavando dinheiro, pô. E aí ele começou a falar agora em internação compulsória, que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Agora, então, ele vai ter peito de fazer internação compulsória? Porque qual que é o problema da internação compulsória? O problema da internação compulsória... Eu tava pensando sobre isso. É que você precisa de um laudo médico que mostre que aquela pessoa é de fato inimputável. Ela não tem autonomia de vontade. Ela não está consciente dos seus atos. E o médico tem medo de assinar... Depois vem o Ministério Público entrando com uma ação criminal contra ele, falando, o laudo estava errado, tal, essa pessoa tem autonomia de vontade, então você cometeu um crime e eu vou te ferrar. O prefeito tem que ter peito de falar, olha, pelo menos assim, o que eu proponho é o seguinte, Secretaria de Justiça vai defender todo guarda civil metropolitano e todo médico que atuar contra o crack. Se o médico chegou na conclusão de que o sujeito é um inimputável, de que o sujeito não tem consciência mais, ele vai poder dar o seu laudo e se ele for processado pelo Ministério Público, a prefeitura vai defender ele. Nem que o próprio prefeito tome o processo e responda por improbidade por aquilo, porque isso precisa ser feito, cara. Porque, cara, existe um bagulho chamado Cracolândia que tá aí há um tempão e que a gente acha normal. Então, esse era quando eu tava conversando com a minha esposa, com a Mariana, sobre a Cracolândia e pensando quais seriam, como é que resolve essa porra, se é que tem jeito, né?
E um dos pontos que a gente chegou foi realmente na internação compulsória. E eu fiquei pensei um tempo sobre se eu gosto da ideia ou não. Se realmente vale a pena, se o Estado pode pegar um cara, tirar ele de um lugar e pôr em outro, independente da vontade dele. E porra, cara, eu confesso pra você que eu não cheguei a uma conclusão muito clara, não. Eu não sei o que eu acho. Eu não tenho certeza se eu sou a favor do Estado pegar e tirar um cara dali meio sem a vontade, sem ele querer ir. Por outro lado, se não for assim, eu não sei como, eu não tenho jeito de resolver. Se não for assim, aquelas pessoas vão pagar o preço do vício das outras o resto da vida delas, cara. E vai ter criança com espectro autista inalando fumaça de crack. Não tem o que fazer. Não dá pra gente ter. Porque voluntariamente, tem abrigo, tem equipamento social naquela região. Muito equipamento social, aliás. As pessoas não vão pro abrigo porque no abrigo você tem cama, tem comida, você tem chuveiro quente, você tem tudo no abrigo. Na maior parte dos abrigos do centro, tá? Não vou falar todos porque não é verdade. Mas o cara não vai porque lá ele não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar, não pode ter som alto. O cara não vai pro abrigo. Tá, eu entendo. Ó, uma das coisas que eu pensei, e assim, posso estar viajando total, mas vamos lá. O que é Cracolândia? Cracolândia é um lugar onde chega os usuários de crack, e assim, claro, existem traficantes, não sei o que, mas o grosso são usuários de crack ou de drogas em geral, que vão pra um ponto e ficam naquele ponto ali que foi determinado por eles mesmos, né? Eles se juntaram ali e é ali que eles ficam. Basicamente é isso, né? Isso. Não é? Tá. E se movimentam, né, também. Sim. Não necessariamente E se a gente tivesse... Você acha que é uma ideia muito maluca? E não tô falando de legalizar o crack ou qualquer coisa nesse sentido, mas é uma ideia muito maluca a gente fazer algo como já existe em outros países, que Cara, olha só, agora a Cracolândia é aqui, irmão. Ó, aqui é a Cracolândia, o Estado faz um lugar pra ser a Cracolândia, a prefeitura, sei lá, faz um lugar pra ser a Cracolândia, coloca lá uma equipe médica pra ficar lá, sei lá, 24 horas por dia. E, cara, aí, ó, vai ali, ó, usa lá. E existem lugares do mundo que fazem isso com injetáveis, por exemplo. Por que isso é uma ideia merda? A prefeitura queria fazer isso com Bom Sucesso. Com Bom Retiro. Bom Sucesso. Com Bom Retiro. A prefeitura queria fazer isso com Bom Retiro. Só dela aventar essa possibilidade, ela já destruiu o Bom Retiro. Porque a galera, que tem comércio, que tem residência lá, falou, meu Deus do céu. A prefeitura está cogitando colocar a Cracolândia aqui. Vou vender isso daqui ao menor preço possível e ralar daqui na hora. Tipo, a gente vai degradar um lugar da cidade. E não vai resolver o problema. A gente vai deixar o problema no lugar. A gente vai aceitar. Olha, porque a gente tá falando aqui do cometimento de um crime. Do tráfico de crack. Né? Então, a gente tá partindo da premissa de que se a gente fizer isso, a gente perdeu. Vamos fazer uma analogia com qualquer outro crime. Não, essa região aqui, vamos concentrar os assaltos aqui. Vamos fazer assim. Galera, olha. Nessa região aqui, pode assaltar, tá? Mas só usa ponto 22. Que é pra dar pra tratar o cara, pro cara não morrer, sabe? Se você for dar um tiro no cara, dá um tiro de 22. Não, eu acho que tu tá exagerando nessa comparação. Dá um tiro de 22. Porque o usuário do crack Cara, assim... O usuário... É diferente você dizer que aqui você pode roubar e aqui pode ter uns caras que são vítima dessa porra desse crack, tá ligado? Eu entendo o argumento de que, porra, você vai foder um bairro X se você colocar lá. Mas é porque a Cracolândia não é só o uso de crack. A Cracolândia também é o traficante ameaçando, agredindo, matando, mantendo um controle de um estado paralelo sobre um território. É verdade. Não é só o uso do crack. Não, você tem razão. Por isso que quando eu tava lá com a dona Marlise, tinha olheiro pra ver se matava a dona Marlise ou não. Pra ver se ela tava dedurando alguém ou não. Não é só isso, é um domínio do crime organizado. A gente não pode aceitar um território que é domínio do crime organizado, pô. Então legaliza o crack, pô. Cara, o crack, assim, é um bagulho que, assim, o sujeito, assim, basicamente ele se mata. E o que tem a ver com isso? Ele se mata, não, pior, ele se mata e ainda fica estragando a vida dos outros.
Enquanto isso. E aí ele... Ele vai lá Mas ele é um problema de saúde pública, não é? De saúde, de assistência e de segurança. De segurança porque o crack é ilegal. Não. De segurança porque o vício faz o cara cometer crime. Faz assaltar, faz furtar. E o próprio tráfico em si ameaça, né? Tem domínio de território ali. Não é só a venda do crack. Fudeu, irmão. Isso aí não vai ter jeito nunca. Não, eu defendo que tenha internação compulsória, que você separe o morador de rua do viciado em crack. Porque tem muito morador de rua que vai pro centro da cidade